Então vamos dar início ao evento de hoje. Esse evento foi provocado pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo deputado Rodrigo Maia e pelo deputado Áureo também, que me pediram para fazer um apanhado de vários pontos a respeito do uso de internet para parlamentares. Então daí que veio essa provocação toda. Esse evento vai durar aproximadamente 1h30. Então eu vou fazer uma explanação que não deve ter mais do que 40, 50 minutos. A qualquer tempo vocês podem solicitar a palavra para fazer uma pergunta. Eu não vou falar tudo primeiro para depois vocês terem que perguntar, porque eu entendo que isso é mais prejudicial do que positivo. Eu prefiro parar. Pode ser que eu leve um tempinho só até concluir o raciocínio da pauta, mas logo em seguida eu dou prosseguimento à pergunta. E no final entram as perguntas que não foram feitas ao longo dessa conversa. Não vai ser uma palestra em que só eu falo e vocês escutam. Eu espero, inclusive, que vocês usem esse espaço para tirar dúvidas. A maior parte dos presentes são assessores, creio eu. Pode levantar a mão, por favor? Só assessor? Sim. Alguns parlamentares e a maioria assessor. E eu sei das dificuldades que vocês têm, até para levar um pouco de serenidade para quem é candidato nesse momento e começa a ser impactado por soluções mágicas dentro da internet. Todo mundo tem um truque, todo mundo tem um segredinho, uma fábrica de like, uma fábrica de compartilhamento, uma ferramenta de monitoramento que identifica o que o eleitor está pensando antes dele pensar. Então, é um negócio, chega a ser até premonitório, né? Tem ferramentas que são premonitórias. E aí, por isso que veio essa conversa de hoje. Muitos já me conhecem, e eu vou fazer uma apresentação bem breve. Meu nome é Marcelo Vitorino, eu sou professor de marketing pela Presença Online e pela SPM. Trabalho com comunicação política há quase 20 anos. Eu estou com 38, eu comecei em militância partidária com 18. Primeiro fazendo campanha de rua, fazendo todo aquele processo do militante. Depois, em 2008, eu migrei para a campanha digital. Até para dar um pouco de corpo político a quem estava fazendo campanha digital. 2008 foi, acho que talvez a primeira grande campanha digital no país. Foi a que eu participei, tive a oportunidade de participar, que foi a de Gilberto Kassab para a Prefeitura de São Paulo. Kassab tinha algo próximo de 2% de intenção de voto, disputando com Geraldo Alckmin, que tinha sido governador, e Marta Suplicy, que já havia sido prefeita de São Paulo. E mesmo assim ele conseguiu quebrar a barreira e ser eleito prefeito, deixando o Geraldo Alckmin de fora do segundo turno. De lá para cá eu fiz campanha para todo mundo, em todo lugar do país, para todo partido, de toda forma que eu peço que não me julguem por alguma campanha que eu tenha feito, né, porque eu fiz campanha do PT, do Democratas, do PSDB, do PMDB. Eu fiz de Netinho de Paula a José Serra. Então também em todas as esferas, de vereança a presidente da República. Ganhei e perdi várias. Então tudo que eu falar aqui não deve ser visto como uma tábua como a de Moisés, mas deve ser visto como um ponto para uma reflexão. Se amanhã alguém fizer algo melhor, por favor, me apresente, que eu vou rever tudo que eu disse. Bom, então vamos começar, que primeiro é o objetivo das ferramentas online. O que a gente veio fazer aqui? Eu dei algumas opções. Primeiro delas é alimentar a base de fãs, é para isso que serve as ferramentas online. É competir com aqueles gatinhos fofos, cachorrinho brincando, o vídeo fofinho. É engajar eleitores ou é saber se no céu tem pão? Então, eu coloquei aqui os usos mais frequentes, né? E, obviamente, o que a gente veio fazer com a internet não é ganhar fã. Essa é a primeira regra de todas. Nós não usamos a internet para ganhar fã. Nós usamos a internet para ganhar voto. Por que essa discriminação imediata? Porque isso vai mudar a forma com que você usa uma ferramenta digital. Se você tiver com o olho
no fã, você vai deixar escapar os elementos que transformam um espectador em um eleitor. E vai pegar, na verdade, aquele público que dá like em qualquer coisa. Tem perfil no Twitter de pombo. É um perfil que faz pru. E tem 50 mil seguidores. Então, assim, se você quiser um perfil que tenha seguidor, talvez o caminho não seja falar de política. Um dos perfis, tem um deputado, creio eu, que o perfil dele é o que tem maior engajamento. Mas ele nunca fala de política. Como é que eu vou converter esse público para um voto? Aquilo que você conseguiu fazendo graça, como é que você vai levar ele a pensar se este candidato realmente deve ser eleito? É diferente, por exemplo, no caso do Tiririca. O Tiririca, ele já todo o processo dele foi baseado numa atuação quase que folclórica. E mesmo assim, o Tiririca teve o apoio de mais de 40 grupos quali para entender qual mensagem ele deveria passar. Não foi um teste, aquela história do se você não sabe o que faz um deputado, nem eu, vote em mim que eu descubro e depois te conto. Aquilo não é um teste, aquilo é resultado de quali. Pior que tá, não fica, resultado de quali. Então não é um chute. Então o que a gente veio primeiramente discutir? É como engajar eleitores. Eu trouxe alguns exemplos para vocês do como não engajar eleitores. Eu acho que primeiro a gente tem que falar, não, como não engajar. E por que o como não engajar? O primeiro desses exemplos, ele tem a ver com um bom dia de WhatsApp. Eu recebo, imagino que vocês também, dezenas de bom dias no WhatsApp. Nenhum eleitor, nenhum é muito forte, né? Deve ter alguém. Sempre tem alguém, sempre tem aquele que ficava para trás, sabe? Então, talvez a mãe do candidato goste do bom dia no WhatsApp. Mas, para a maioria das pessoas, isso é ridículo. É o famoso Jesus te ama, mas aqui todo mundo te acha um tonto. Então, esse é o tipo de coisa que não dá, porque as pessoas vão reunindo tanto bom dia no WhatsApp que elas até param de baixar a imagem. Aí sabe qual que é o problema? No dia que eu tiver que mandar uma imagem que tem realmente conteúdo, ninguém vai baixar. Está acostumado com você mandando bom dia. Então vamos abdicar do bom dia. Amém? Amém. Muito bem. Depois disso, né, nós temos as datas comemorativas, que são também, eu trouxe aqui um dos exemplos, que é o dia do gráfico. Um parlamentar colocou o dia do gráfico, que é super importante. Parabéns para quem atua nessa área, que bem mais do que negócio é uma arte. Ele ainda fez um trocadilho com o dia do gráfico, 7 de fevereiro. Por que isso não engaja? Tem alguém nessa sala aqui que é gráfico? Não, né? Você sabe qual que é o percentual das pessoas que são gráficas? Pega lá no... Não, vamos pegar assim. Temos 140 milhões de eleitores. Quantos são gráficos? É um 0,000. E aí você está usando o teu canal de comunicação. É como se eu parasse a TV Globo para falar parabéns, dia do gráfico. É ridículo, né? Parar a TV Globo para o dia do gráfico. Também é ridículo parar um canal de um parlamentar, de um político, para falar parabéns, dia do gráfico. Porque todos os outros 99,9% não têm o menor interesse no dia do gráfico. Outro exemplo. Aqui é uma emenda. Essa apresentação eu vou disponibilizar. E aí eu vou fazer o seguinte. Quem quiser a apresentação, eu vou dar meu WhatsApp, aí vocês mandam lá para mim um e-mail e eu mando a apresentação para vocês. Ok? Então tá aqui, ó. Recebo o vereador X da cidade de Montemor. Ele vem em busca de apoio para a cidade. A pedido dele, eu já enviei inúmeras verbas, entre elas 500 mil para a saúde do povo, 430 mil para a infraestrutura e 400 mil para o esporte. O que quer dizer isso para o eleitor comum? Nada. É um número jogado. Eu não sei para onde foi o dinheiro. Eu não sei quem foi impactado. Aliás, eu não sei nem por que a origem do pedido. Então, esse tipo de coisa aqui também é óbvio que não vai engajar. Você está dando um número jogado que não interessa a ninguém. Só dinheiro. Mandei 20 milhões de emendas. Você tem noção que a base da pirâmide dos eleitores já não tem noção do que é o dinheiro? O que é 10 milhões? O que são 20 milhões?
Ele não sabe, ele não consegue dimensionar. É uma coisa assim, eu dei uma emenda para 2 ambulâncias que vão atender a população e vão conseguir fazer pelo menos 10 mil pessoas chegarem no hospital. É diferente. Então as pessoas que moram no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal, vão poder ter acesso agora e vão chegar ao hospital. Agora, seria muito melhor, claro, se eu empacotasse isso dentro de um problema. Andando em Manhumirim e conversando com as pessoas, me falaram que um dos maiores problemas que tem lá é a falta de acesso a um hospital quando alguém fica doente. Então eu conversei com o prefeito falando de tal, e de comum acordo entendemos que a melhor emenda que eu poderia dar é para a compra de ambulância, que o resto ele tem. Aí eu vou falar que o prefeito não deixou eu dar a emenda. Então, aí eu ajudo o vereador. Daí é uma questão de você orientar o discurso para quem é o teu adversário, ou o teu, vamos dizer assim, teu apoiador. Prefeito adversário, bota o nome do vereador. Se o vereador é adversário, bota o nome do prefeito. Assim vai indo. O importante é que ter uma narrativa. Eu vou falar disso mais à frente. Mais uma. Isso daqui é uma maçaroca de conteúdo. O que é uma maçaroca de conteúdo? Daqui um parlamentar, ele falou da liberação de recursos para saúde e infraestrutura, e ele deu aqui, ele listou cidades e instituições. Por exemplo, a ACD mandou 50 mil. Cidade de Ibirá, 120. É uma listona. Se tem uma coisa que quem faz campanha sabe, é que o eleitor só quer saber da vida dele. Ele não tem interesse do que acontece na cidade vizinha. Ele não tem interesse do que acontece, às vezes, na rua do lado. Quando você faz um textão enorme, o problema não é o tamanho, mas aberto, não tem como dar engajamento. Porque a mensagem se perde. Como é que você vai contar a narrativa? Então aqui, assim, pela minha conta, ele passou de 2 milhões de verba destinada a vários, né, ele deu a várias destinações. Aí juntou toda notícia boa numa só. Regra da comunicação, notícia boa se divide, é notícia ruim que se junta. Isso é antigo. Bom, então eu dei esses exemplos aqui, é só para dizer o que não vai engajar. Por isso que boa parte das vezes, quando os assessores são pressionados para ter engajamento, porém continuam publicando conteúdo como se fosse informativo, não vai dar certo. Nem pagando. Bom, é isso que o eleitor conectado quer? Eu trouxe até uma tela aqui para o Fabrício, que ele adora saber isso. Fabrício está ali sentado, ele adora saber isso. Então, a gente fez pesquisa 2014, fizemos 2016 e tem uma nova agora em 2018. A gente deve terminar ela provavelmente daqui a um mês. O que deu para saber da pesquisa do que o eleitor quer? O que ele menos quer? Frase motivacional de apoio, 4% quer ver isso. Fotos de campanha, aquela foto de caminhada bacana. Eu falo sempre. Que eleitor olha uma foto de caminhada e resolve votar em alguém porque ele caminha? Foto de caminhada é para militância. Militância gosta de se ver na foto. Mas aqueles já são nossos eleitores. A gente precisa pegar os eleitores do outro. E eles não vão ficar comovidos. Olha só, agora que ele realmente tem um bando de gente que balança a bandeira, vou votar nele. Eu estava na dúvida. Então, só 5% quer foto de campanha. Material de campanha 15%, agenda de campanha 16%. O que os eleitores querem? Saber as opiniões sobre assuntos atuais, 74%. O que mais eles querem? Saber a trajetória, 76%. O que mais? Propósito de campanha, 86%. Ah, professor Vitorino, quando eu coloco propósito de campanha, ninguém dá like nesse negócio. Agora, quando eu coloco a frase motivacional, é aquela chuva de like. Lembrando a conversa do início, nós não estamos atrás de likes. Não é concurso de minha simpatia. A gente está atrás de eleitor. Então, menos pessoas vão dar likes numa proposta de campanha, talvez, porque se você empacotar ela
de um jeito que tem uma narrativa que justifique aquela proposta de campanha, existe uma chance de dar engajamento. Agora, se a gente... não, tenho aqui uma PL 1234-0678, que vai ser de grande utilidade para a população de Girapora. Isso não vale nada. Então, uma proposta mal entregue, ela não vai dar engajamento de jeito nenhum. E aí tem um convite que eu faço a todos que estão na sala e aqueles que podem ver depois em uma eventual gravação. É a hora de mudar a chave do estilo da comunicação. Deixarmos de fazer o informativo e passarmos a fazer a venda. A comunicação tem que parar de ser informativa agora. A rede social não é release. Lugar para release é jornal. Rede social é entretenimento. Bom, então, além disso, eu vou trazer um exemplo aqui de quem acertou bem nisso, né? Ele quer saber quem o candidato é, o que ele pensa e o que ele pretende. Essa parte ficou claro com a pesquisa. Essa pesquisa feita em 2016, ela teve quase 2.000 pessoas no Brasil todo responderam. Ou seja, uma base grande. Quem fez isso direitinho? Lá fora o Macri. Esse site que vocês estão vendo é o site de um candidato à presidência da República da Argentina. Olha que site complexo. Ele tem 3 áreas. Quem sou, o que eu penso e as minhas propostas. Difícil, não é? Embaixo ele tem uma área só. O Súmate, que é o convite para a militância. Então, notem que ele não tem um penduricalho, monte de foto, galeria, agenda. Não, é quem sou, o que eu penso e o que eu quero fazer. Ele vai ao encontro do que a pesquisa diz. E olha, você mudar uma eleição na Argentina, que sempre foi mais alinhada à esquerda, pegar um candidato que é mais liberal contra o candidato conservador, fazer essa mudança não é fácil. Tanto é que o Lula ganhou 2 eleições e a Dilma ganhou 2. Macri conseguiu fazer a vitória em cima do peronismo. Porque ele foi direto. Na próxima tela, a gente tem, por exemplo, isso daí é uma nota da campanha. É uma nota que narrou a campanha dele. Nota é um dos formatos mais desprivilegiados do Facebook, mas é muito bom para a gente montar uma narrativa. Numa nota, você consegue misturar vídeo, foto, mas a gente tem um problema, não dá para impulsionar. E o Facebook agora proibiu o impulsionamento de link da nota, para piorar a nossa situação. Então, coloca, por favor. Isso aqui é um vídeo, eu trouxe para vocês um videozinho. Ele está legendado em espanhol, mas dá para entender. É o Macri falando com o eleitor que não é o dele. Si el 25 lo votaste a Scioli, quiero decirte algo importante. Si llego a ser presidente vas a ser parte del cambio, vas a estar incluido. Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. Y no lo hago para que me votes ahora. Sé que no lo vas a hacer y lo respeto. Lo hago porque siento que un presidente debe trabajar para todos, no solo para los que lo votaron. No me puedo imaginar un país donde no estemos unidos. Quiero que tengas esa tranquilidad. Y aunque hoy estemos en veredas diferentes, todos queremos lo mismo. Todos queremos vivir mejor. Al país lo vamos a sacar adelante todos juntos. Mauricio Macri presidente, Gabriela Michetti vice. Cambiemos. Lista 135. É um vídeo de, acho que nem 1 minuto. E ele fala com o eleitor que não é o dele. Então assim, ó, eu quero só falar para você que não vai votar em mim, que tá tranquilo. Depois a gente vai ser um país unido. Esse é o tipo de mensagem que se espera de um candidato a presidente de uma república, não? O que o eleitor quer num candidato majoritário? Um candidato que consiga unir os divergentes. Diferente de um candidato ao proporcional. Aí sim, candidato proporcional você não precisa ter isso. Então é esse tipo de diálogo que a gente deve estabelecer. E por que a narrativa é tão importante? Porque quando você fala em internet, na maior parte dos casos, você está falando em redes sociais.
Quando vocês usam o Facebook, vocês usam onde? Vocês usam quando vocês vão fazer pesquisa de informação? Não. Quando vocês querem saber onde tem um restaurante? Não. Quando vocês querem saber o histórico de um candidato? Também não. A pessoa usa o Facebook dela quando ela acorda, boa parte, antes de escovar os dentes. Ele olha o Facebook. Ele não está procurando uma informação. Eu acho que o Facebook é o novo cigarro. É capaz de ter pessoas agora que têm relações e depois já vão olhar o Facebook. Então, o que adianta? Se você for enfiar informação dentro de um canal que não foi feito para prioritariamente informar, você está jogando o tempo fora. As pessoas, quando estão no Facebook, elas estão para dois meios. Elas estão para se entreter e elas estão para se relacionar. Ninguém ali está preocupado em aprender uma nova técnica da cura do câncer. É claro, se passar uma imagem legal no Facebook e você estiver ali na fila do pão, você olha a imagem. Se passar um vídeo bacana, que esteja legendado, pode ver, a maioria dos vídeos que vocês dão play são vídeos que estão legendados, porque vocês estão sem fone. E vocês estão em ambiente público, você não quer ligar um vídeo com barulho alto. A maior parte dos vídeos sequer é legendada. É alguma mentira o que eu falei? Aí pega o parlamentar, pega o político, faz aquele vídeo com um mega discurso bacana e sobe o vídeo na hora sem legendar. Qual é o percentual de pessoas que estão no Facebook, na fila do pão, que vão assistir aquele vídeo? Mínimo. Então, em vez de fazer 10 vídeos daqueles que ninguém consegue assistir, faça um vídeo bem feito. Que aí você vai ter um engajamento. Você tem empresa que faz isso muito bem, a Heineken faz isso bem, você tem sites que fazem isso bem também, que são ligados a isso. Dá trabalho legendar um vídeo, mas vale a pena. Já no YouTube é uma outra história. No YouTube eu não posso nem colocar a legenda dentro do vídeo, eu tenho que fazer uma legenda no ponto .srt. Por que eu não posso colocar a legenda dentro do vídeo no YouTube? Por causa de indexação. E aí tem uma coisa que eu já queria falar. Primeiro mito de todos. Vídeo para internet tem que ser curto. Quem plantou essa maldade no coração de todo mundo devia ser crucificado. Vídeo para internet não precisa ser curto, tem que ser bom. Essa é a diferença. Vídeo no Facebook, para quem está procurando entretenimento, é claro que a pessoa não vai assistir um vídeo de 20 minutos no Facebook. Pega vídeo de palestrante famoso. O que ele faz? Ele bota um vídeo de 3 minutos, que é um corte da fala, e dali, quem quiser clique e assiste um vídeo maior. Agora, no YouTube, olhem para os YouTubers. Vídeo de YouTuber tem mais de 10 minutos. Então, se está errado colocar vídeo grande, o que acontece com esses YouTubers? Só que o YouTuber fala aquilo que o fã dele quer. Ele está falando o assunto que ele quer. E quem cai no YouTube, cai geralmente porque pesquisou algo. Se você está pesquisando um tema, não importa o que seja, se seja a miscigenação da girafa com porco, se tiver um vídeo de 40 minutos, você assiste. Porque foi você que pesquisou, você que foi lá no Google e colocou. Essa é a diferença de Facebook para YouTube. Então é preciso colocar vídeos com profundidade no YouTube e com características de entretenimento no Facebook. O tamanho é irrelevante. E o que é preciso para entreter? Bom, o que é preciso para entreter, basicamente, é um bom storytelling. Existem cursos de storytelling. O Bruno Scartozone é uma das maiores referências de storytelling. Eu trouxe um exemplo básico, né, que é storytelling de filme. Que é quando você tem, por exemplo, o Rocky Balboa. Rocky Balboa eu acho que é o meu melhor exemplo de storytelling. Que era um lutador pobre, burro, feio, que lutava mal e rendeu 6 filmes, ou 7. Se a gente der mais 2 anos pro Stallone, ele filma mais um. Por que o Rocky Balboa foi tão bom quanto filme? Porque em momento algum, reparem, pode assistir todos os filmes dele, ele não se vitimiza.
O cara ele ganha dinheiro. Primeiro ele treina nas condições subhumanas. Você não vê ele reclamar. Aí ele ganha luta. Você não vê ele se gabar. Ele perde todo o dinheiro que ele tem. Ele não reclama. A mulher morre, ele não reclama. O cachorro morre, ele não reclama. Ele ganha, perde, ele não reclama. O que ele faz? Ele é um lutador. Ele cria empatia. O brasileiro ele tem sim simpatia com a vítima. Porém, ele não tem simpatia com quem se vitimiza. É diferente. Eu posso achar que você está sendo prejudicado e aí eu, no meu ego de super-homem, vou lá tentar lhe ajudar. Você está sendo prejudicado e eu vou lhe ajudar. Agora, é diferente quando a pessoa se vitimiza. Eu falei, esse daí tá lascado e é porque ele reclama muito. Vai continuar lascado. Então, o storytelling é super importante para a narrativa em qualquer conteúdo. A gente, quando faz campanha, lida com o adversário. O adversário o tempo todo vai lutar contra você. Aceite. É natural. Você esperava o quê? Que ele fosse dar uma caixa de bombom e flores? Que ele fosse falar bem? Então, em momento algum, você pode reclamar da fala do adversário. Ele está fazendo o papel dele. Cabe a você mostrar para o eleitor que você tem um outro ponto de vista. E deixar o adversário reclamando. Uma das coisas que eu venho falando muito sobre fake news. E eu reforço muito. O objetivo de uma campanha de guerrilha, que usa fake news ou não é mudar o voto na cabeça do eleitor. O objetivo de uma guerrilha é fazer o candidato perder o tempo dele. Qual é o ativo mais valioso de toda campanha política? É o tempo. Porque toda campanha política, com dinheiro ou sem dinheiro, não importa o pleito, ela tem uma data para terminar. A única coisa que é imutável para todas elas é o delta tempo. Então, quando um adversário faz uma guerrilha contra a gente, o que ele quer fazer? Ele quer que o nosso candidato perca o tempo dele para responder a guerrilha. Tonto é aquele que faz isso. Ah, professor, mas a gente deixa então a guerrilha acontecer e vamos ficar quieto? Não, a gente vai formar militância. Quem combate a guerrilha não é o candidato. Quem combate a guerrilha é a militância. Quem tem que falar que é honesto não é o candidato. Quem tem que falar que é honesto é a militância. Se você está sendo acusado de desonestidade, qual é a tua moral para falar que você é honesto? Não, mas eu sou honesto. Não interessa, para todo mundo você não é. Então não adianta a gente perder tempo com a guerrilha, com o próprio candidato. Tem que ser a militância. A história de quem cala consente. Muito bem. Então, eu não estou falando para calar. Eu estou falando para você usar a voz da militância. O próprio candidato... Eu posso contar uma história de uma campanha de governo de estado que eu fiz. Foi a do Raimundo Colombo. Não, Raimundo Colombo não, do Confúcio Moura. Confúcio Moura foi candidato à reeleição pelo governo de Rondônia. Tem alguém daqui de Rondônia? Não? Mas sabe que Rondônia é um estado grande. Não tem alguém aqui por algum problema. Mas tem. Confúcio Moura foi candidato ao governo. Em todos os debates, os adversários acusavam ele de coisa. E eu falava pro governador, governador, calma, não responda. E aí vinha aquela história do quem cala consente. Por quê? A gente está acostumado que debate, assim, os que valem mesmo, aqueles que definem a intenção de voto, são os últimos. Então eu pedi para que ele ficasse quieto durante os primeiros debates. Quando chegou no debate da Globo, que era o último debate antes da eleição, aí eu mudei. Governador, vamos fazer o seguinte, o primeiro bloco, em vez de você se apresentar, você já vai antecipar todas as pancadas que você não defendeu. Aí ele começou. No primeiro bloco, não sei o que lá, a primeira pergunta, antes de responder a pergunta, eu queria dizer que esse debate deve ser para proposta. Então eu já vou antecipar tudo que meus adversários vão dizer. Vão falar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que meu filho é isso. Então ele já falou todo o discurso dos adversários. Então agora, dito isso, a gente pode continuar o debate. Acabou. Os adversários passaram o debate inteiro fugindo do Confúcio. Porque não tinha mais o que falar. Então, quando você trata a fala do adversário como normal, as pessoas tratam como normal. Se você se sentir acuado, as pessoas vão ficar receosas. Bota um exemplo, por favor, Eu trouxe um exemplo do storytelling, que esse daqui é um exemplo do Crivella.
Quando ele resolveu fazer um Dia dos Namorados, porque todo mundo aqui é assim, né? Dia das Mães, bota a flor, bota Dia das Mães. Dia do não sei o quê. Só acho que dia de finados, que a gente não faz nada botando no caixão, mas o resto a gente faz. Então, o Crivella estava no Dia dos Namorados, e eu acho completamente equivocado botar lá, Feliz Dia dos Namorados. Então eu peguei uma foto dele, de quando ele realmente namorava a esposa, e a publicação que está ali é uma história de quando ele conheceu a esposa. O resultado foram 13 mil likes, 500 compartilhamentos, mais de 500 comentários. Em momento algum tem Feliz Dia dos Namorados. A narrativa é outra. Eu leio aqui para vocês, porque ali está pequenininha. Conheci Jane no final de um culto. Eu já havia pedido a Deus uma companheira e quando a vi, soube imediatamente que era ela. Lembro da roupa que usava, calça de veludo azul e blusa xadrez. Muitos anos se passaram e nosso amor só aumenta. Minha primeira namorada, meu eterno amor. Em momento algum tem Feliz Dia dos Namorados. Mas é bacana. O cara que lembra a roupa que a mulher estava usando no dia que ele conheceu, ele tem um pontinho no céu do Facebook. Porque é uma narrativa. Vamos lá. Então vamos resumir o que eu falei nessa primeira parte. Redes sociais, basicamente, são como festas na casa de alguém. Então, elas são para abrir o canal de comunicação, elas não são para você falar de coisas complexas. Imagina a gente estar numa festa, em vez daqui ser uma palestra, estamos aqui numa festa, todo mundo tomando alguma coisa e tal, contando piada, ruim, boa, falando da vida dos outros, aquela coisa toda. E aí vem um colega e começa a falar que a Síria precisa ser livre. E aí, o pior, ele para toda a conversa e fala, pessoal, parem o que vocês estão falando agora. A Síria precisa ser livre. E aí ele começa a fazer um discurso. Olha, ou a gente vai embora da festa, ou nunca mais camarada é chamado para uma. Por que rede social a gente vai fazer diferente? Então é preciso entender que a rede social é um ambiente para entretenimento. Então numa festa, mesmo que você tenha um carro bacana para vender, você não vai ficar pendurando em cima de qualquer um e falar, amigo, você quer comprar um carro? Eu tenho um ótimo, Monza 84. Você não vai fazer isso. Não se preocupa não, se quiser até eu atendo. Então, você não faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque vão te achar um mala. Então, na rede social, você virar e falar, tudo bem, bom dia para você, povo lindo e inteligente. Vamos votar hoje com consciência, hein? 22-22. É o cara que quer vender o carro. Entenderam a diferença do que é uma rede social? Rede social é pra gente fazer relacionamento. Aí, o que a gente faz com esse relacionamento? Eu posso pegar o WhatsApp. Eu pego o WhatsApp e depois... Tudo bem aí? Tá tudo bem? Então vamos lá, o que eu faço com esse relacionamento? Eu pego o WhatsApp dele, eu pego o e-mail, e depois, em outro momento, que ele não está no Facebook, para se distrair, eu falo com ele de política. No Facebook ele não está para pegar informação, ele está para se distrair. Muito bem, então vamos falar de audiência agora, porque essa é a primeira parte, vamos para a audiência. Primeira coisa, vamos falar de compra de fãs? Vamos falar de coisa boa? Então vamos lá, compra de fã. Compra de fã é muito bom. Aqui está meio apagadinho, então não dá para vocês verem. Mas eu falo para vocês que está ali na tela. Tem 120 mil fãs ali de uma fanpage. Apenas 20 mil falam português. Como é que esse mistério acontece, né? Porque eu tenho um candidato poliglota, então ele fala em turco, em indonésio, em hindu, em espanhol, fala até inglês. E só 20% fala português. Que mágica é essa, meu Deus? É a mágica da compra de fã. Você consegue comprar fã com R$200. O que vai acontecer quando você comprar fã?
Né? Porque nem Roberto... Não, lembra do Roberto Carlos que ele ia ter 1 milhão de amigos? Então, ele não saiu comprando os amigos. Ele lançou música, entendeu? Teve um processo. Ele não dava R$5 para cada um entrar no show dele. Aí é que tá esse negócio. Quando você compra fã, você inutiliza o teu Facebook. Olha que coisa bacana. Porque nunca mais eu vou conseguir tirar esse fã comprado. Não existe uma forma de excluir fãs comprados de uma base. Eu já tentei. Neste caso aqui dos 120 mil, eu tive que apagar a página do parlamentar e fazer uma nova. Eu posso falar qual parlamentar é, porque está no jornal, está no Globo. O próprio parlamentar admitiu que ele foi suscetível a algum desses mágicos. Cara, vou te botar um monte de fã, se liga aí na parada. Aí ele botou um monte de fã, que é o Índio da Costa. Tá na matéria do Globo, ele admitindo, olha, eu fui mal assessorado, comprei. Quando eu fiz a auditoria, vimos que os fãs eram de outro lugar, e aí eu tive que apagar minha página e fazer uma nova. Matéria do Globo de alguns dias. Inclusive até eu fui citado na matéria. Então qual que é o problema com isso? Por que isso é ruim, gente? Por causa do Ed Henke, que é o que eu vou explicar agora. O que é essa conta que está aí atrás? O Ed Henke é baseado assim, como é que o Facebook mostra um conteúdo para alguém? Ele mostra baseado num algoritmo. O que diz o algoritmo? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, mais ou menos. Acredito que por volta de 100 e talvez mais. Umas 130 pessoas. Todas falam português. Quando eu falo com vocês e todas falam português, a chance de eu ser escutado é de 100% dessa audiência. Vai ter dessa sala, se aqui tem 130, a minha conta é que sempre algo próximo de 5% da plateia me acha um babaca, 5% me acha genial e o resto acha que beleza, vamos aí. Então tem 5%, tem 5 de 130, aqui a gente vai ter 6 pessoas que não vão nunca mais querer me ver. E tá tudo bem, eu aceito. É do jogo, tá na estatística. Então, mas vai ter 5% que vão compartilhar o que eu coloquei aqui, talvez mais. O Facebook mensura isso. Ele pega a quantidade de espectadores, a mensagem, a quantidade de replicações por espectadores, e daí ele fala, essa mensagem é boa, ou essa mensagem é ruim. A partir do momento que 80% da sala não fala português, e eu estou falando em português, o Facebook vai entender que a minha mensagem é ruim. Não importa o que eu tenha a dizer. É um percentual. Ele exibiu para 100%. 20% gostou, 80% não. A mensagem é ruim. Então, quando você compra fã, e que isso ecoe nessa casa, pelo amor de Deus, levem essa mensagem adiante. Preguem. Quando você compra fã, você estraga o brinquedo. Nunca mais você terá audiência orgânica. Isso sim eu posso cravar com toda certeza. Então, o que eu posso dizer para vocês? Comprou fã, apaga a página e começa outra. Ah, mas professor, eu vou jogar 90 mil fãs fora. Não, você vai jogar 90 mil pessoas que não tem nada a ver com o teu conteúdo fora. Pode fazer a pergunta. Boa tarde, Marcelo. E as pessoas que compram fãs para atingir os adversários? Por exemplo, eu vou comprar 20 mil fãs para um parlamentar que é opositor ao meu para prejudicar a base dele. Isso acontece? Isso acontece sim. Acabou de acontecer comigo, inclusive, com o deputado Áureo. Alguém foi lá e comprou mais de 10 mil fãs para o deputado Áureo. E eu provei pro Facebook que não era ele que estava comprando fã. Não precisa de senha para comprar fã. Quem compra fã vai lá e fala, eu quero fãs para essa página. Então, fizeram isso com o Áureo, ele ganhou 10 mil fãs em questão de 2 dias, que obviamente não falavam português. E pelo histórico que eu tenho com a página, a gente pôde provar que aquilo ali não era uma obra nossa. E o Facebook removeu esses fãs. Agora, não dá para ficar dando esse, né?
Você vai lá e compra e fala, Facebook, não fui eu. Mas se alguém lhe atacar, você tem, inclusive, aqui para parlamentares, tem um atendimento próprio, né, que verifica a página e tudo mais. Ele funciona. Para você não funcionou? Tudo bem. Eu entendo que demora. Mas assim, o pessoal do Facebook não gosta de mim, e mesmo assim eles me atendem. Então depois eu vou alugar a minha moral com os caras, ok? Marcelo, Sim. explica isso de estragar o brinquedo. Explica isso do Facebook entender essa Porque história aí. o que acontece? Quando você compra fã e você não consegue nunca mais tirar, a tua audiência orgânica está comprometida pro resto da existência. Então você só vai voltar até a audiência em qualquer publicação se você pagar impulsionamento. Agora, se você vai pagar impulsionamento, então já abre uma página nova, né? Faz muito mais sentido, pelo menos você arrecada fãs. No caso de uma ação de guerrilha em que alguém te prejudicou, você entra em contato com o Facebook e você consegue limpar. O problema é quando você fez essa compra. Ou quando alguém antes de você fez, que foi o caso do Índio. Alguém antes de mim foi lá e fez a compra. Eu não tinha como pedir para tirar aqueles fãs, entendeu? Eu cheguei a ter a cara de pau de pedir, mas eles me negaram. Tá, então você está dizendo que o Facebook consegue, que o algoritmo do Facebook consegue entender a qualidade da pessoa que está recebendo a tua mensagem, e aí, se a qualidade for boa, ela aumenta a tua audiência orgânica, é isso? Porque ele tem uma série de métricas. Para você ter uma ideia, se você passa na tela aquela publicação mais de uma vez, ele já dá um joinha para aquela publicação, entendeu? Se você fica com a publicação na tela por mais de 10 segundos, ele entende que você está prestando atenção naquilo. Então, fãs que foram comprados não vão ter essas coisas, eles não vão interagir, eles não vão dar compartilhamento, eles não vão olhar para a tela. Aí o Facebook vai entender que você comprou fã, entendeu? Bem simples, é pelo uso. Alguém queria fazer uma pergunta lá do fundo? Sim. Quanto à questão do impulsionamento direcionado, né? Seria meio que uma compra de fãs em que você atinge pessoas que têm interesse no seu conteúdo, né? Então, seria visto como uma exceção a esse ponto aí? O impulsionamento seria uma compra de fã? Porque no Facebook tem a opção de você impulsionar a sua página. E aí você atinge pessoas que você quer diretamente, que tem interesse com o seu conteúdo. E assim, seu nome é? Vinícius. Vinícius, não. Quando você faz um impulsionamento, mesmo que seja para ganhar fãs, uma campanha de fãs, ele não é considerado compra de fã. Compra de fã é quando você vai numa página XYZ, põe o seu cartão de crédito e fala, eu quero 20 mil fãs. Aí é compra de fãs. Quando você faz esse tipo de impulsionamento direcionado, é uma outra história que é do próprio Facebook. Se você quiser fazer publicação para ter fãs, é uma ótima ideia. Daí, eu vou dar uma sugestão a todos que estão aqui. Vamos supor que você vai disputar uma eleição em uma região. Eu, no lugar de cada um, faria um impulsionamento para ganhar fãs de adversários políticos. Então, assim, se eu sou eu vou falar na presidencial, que é igual para todo mundo. Se eu sou o Geraldo Alckmin, eu ia fazer uma campanha para ganhar fãs a partir de fãs do Maia, do Ciro, até do Lula, do Bolsonaro. Para que eu iria fazer isso? Vamos supor que eu botei R$1.000 em cada uma das segmentações. Aí eu descubro que esses R$1.000 vão me virar fãs numa proporção. Talvez R$1.000 para fãs do Bolsonaro me gerem 100 mil fãs. Esses mesmos R$1.000 para fãs do Lula me gerem 1 milhão de fãs. Daí o que eu vou perceber? Qual político tem fãs com mais afinidade comigo? Para que isso serviria? Para ajustar discurso. Se eu quiser bater num político cujo seu público tem muita afinidade comigo, eu vou estar batendo no meu eleitor. O que é uma estupidez. Então você pode usar, inclusive, o impulsionamento para ganhar fãs de uma forma mais inteligente. Em vez de simplesmente fazer assim, quero campanha para ganhar fãs,
Não, segmenta. Eu quero quero uma campanha para ganhar fãs só de funcionário público. Quero agora só para mães solteiras. Eu quero agora só para quem mudou para a cidade. E aí você vai tendo um parâmetro de qual público tem mais afinidade com o seu candidato. Fica melhor. Tem gente que tem mais pergunta, não é? Mais alguém quer fazer pergunta? Só fala o nome sempre, por favor. Sim. Não, na verdade tinha levantado a mão mais para falar sobre essa diferença mesmo. Mas uma questão que surgiu agora foi o seguinte. Também é interessante, nesse caso, por exemplo, se você faz um impulsionamento para entender qual é um candidato que tem uma afinidade, o eleitor tem uma afinidade com o seu discurso também. Tem alguma forma inteligente de você roubar esse eleitor no discurso também? Por exemplo, é porque ao invés de bater, digamos assim, porque assim, a gente evitaria bater... Nunca bater. Para ser muito sincero, eu já fiz campanha que eu fui obrigado a bater e isso não é bom. O eleitor de hoje não quer ver você bater no coleguinha. Tá fora. Principalmente o eleitor da internet. O eleitor da internet ele não é um eleitor muito simples, não. Ele é um eleitor mais exigente. Então, quando você bate no coleguinha na internet, existe uma grande chance de você vitimizar o coleguinha e aí sim o eleitor vai votar exatamente naquele. Isso não é só também, se você for olhar, não é só também na internet. Aqui no DF teve uma campanha em que um candidato a governador, ele foi um pouco agressivo com o adversário, a população se sensibilizou com o adversário e votou no adversário. Tem que tomar cuidado com isso. Bom, prosseguindo. O que é preciso entender? Que dentro de redes sociais vale o critério de relevância. E o que é relevante? O que nós temos a dizer para os eleitores, via de regra, não é relevante. Vamos já... Também é mais um mito que tem que ser desconstruído. O que a gente faz aqui não é importante para o eleitor. Sabe o que é importante para o eleitor? Quem vai arrumar o buraco da rua dele? Quem vai conseguir a vaga na creche para o filho? Quem vai fazer com que a escola dele tenha não sei o quê? Isso é relevante para o eleitor. O eleitor brasileiro ele não entende direito sequer o que é um vereador, o que é um deputado, o que é um senador. Eu acho que o dia que o eleitor brasileiro entender o que é vereador, eu acho que ninguém mais vai querer ser vereador. Vai ter tanta gente lá na porta do camarada pedindo coisa que ninguém mais vai querer ser. Não importa o dinheiro. Então, como o eleitor não tem a divisão de quem faz o quê, a gente vai ter sempre que enlatar o que a gente tem a dizer com o que ele quer escutar. Daí a importância, e friso, daí a importância da segmentação do conteúdo. Então, aquele feliz aniversário de cidade, que é uma das coisas mais jeca que tem no mundo, né? Eu acho que não tem coisa pior do que feliz aniversário para a cidade. Só tem uma coisa pior que aquilo, que é um feliz aniversário para a cidade aberto no seu Facebook, para todo mundo ver, inclusive quem não é daquela cidade. Aí consegue ser pior do que o feliz aniversário. Não estou dizendo que a gente não deve dar felicitação para a cidade. A gente deve dar felicitação para a cidade se tem algum projeto, algum vínculo daquele político com a cidade. Porque se não tiver, não faz sentido algum. Se você não mandou uma emenda para lá, se você não conhece uma pessoa de lá, se você nem sequer pisou naquele lugar, você acha que o eleitor vai sentir o quê? Fala, nossa, que bacana. Ele nunca veio aqui, mas ele deu feliz aniversário. Agora ganhou meu respeito. Senhor, melhor, usa o microfone, por favor, senão eles não lhe escutam. Perto... Isso. Aqueles parlamentares que usam o próprio plenário da Câmara dirigindo
a um município de porte grande, onde ele teve lá 30, 40 mil votos, ele felicitando, falando da cidade e tal, e daquele povo trabalhador, hospitaleiro, acolhedor. Lá eu estive, fui muito bem recebido e tal, bababá. Fazer o discurso dele. Isso para ele não é importante? Isso não, pelo menos não conservaria os votos que ele lá recebeu? Lógico que é importante, mas o senhor acabou de dar todas as possibilidades. Olha, ele teve voto, ele trabalhou lá, ele conhece as pessoas. Então você fala. Mas Minas Gerais, por exemplo, tem 853 municípios. Só 853. Você acha que você acha que um parlamentar conseguiu falar para 853 cidades? Conseguiu fazer coisa para 853 municípios? Mas o deputado de Uberlândia fazendo um belo discurso. Aí sim, mas aí sabe o que nós fazemos também? No caso do deputado de Uberlândia, fazendo um discurso para Uberlândia. Quando a gente publica aquele conteúdo, a gente marca que é só para Uberlândia. A gente não deixa Minas Gerais inteira ouvir aquele discurso. Porque é muito desestimulante. Além do que, pode acabar acontecendo a cidade vizinha, que é Uberaba, ficar muito irritada com aquele discurso. Na época de Uberaba, na data de aniversário de Uberaba, ele faz um. Aí é de se ele lá Uberaba. foi muito bem votado, digamos Sempre assim. segmentando a cidade para quem é um discurso. Essa é a questão. Eu conheço ali Uberaba, Uberlândia e Triângulo Araguari. Uberaba, Berlândia E Araguari, conheço. A Natália de Uberlândia, segundo ela, Uberlândia, em Minas Gerais existe BH e a Grande Uberlândia. O pessoal de Uberlândia tem um ego diferenciado. É igual com o de Pernambuco. Toda vez tem alguém de Pernambuco aqui? O mundo nasceu em Pernambuco, depois é que veio o resto. Primeiro veio Pernambuco. Então, assim, a relevância, ela é de acordo com o que o espectador quer ouvir. Logo, eu faço um apelo, segmentem as publicações. Oi, Daniela, de novo. Só para saber, você está falando nesse caso de impulsionamento, né? Porque eu Não. acho que página não tem como segmentar. Lógico que tem. Na página tem como segmentar. Na hora que você publica na página, tem ali segmentação por região. É que eu tô vendo aqui, pelo menos no aplicativo do gerenciador de Aplicativo páginas. não, vai pro desktop que tem lá Aham. como você fazer só para aquela região. Tá, não, tranquilo. Obrigada. Nada, não tem problema. Porque eu vou pedir sempre para vocês perguntarem com o microfone para que todo mundo consiga ouvir a pergunta. Não, porque eu acho que a dúvida dela é importante, apesar de saber que tem no desktop tem essa opção, mas assim, há uma controvérsia com relação a se a segmentação é importante. Você sabe qual é a dúvida da maioria, né? Há um questionamento, porque quando você segmenta um determinado conteúdo, vai para aquela região, mas aquela região pode não ser que você tenha maior número de fãs. Então aí nem os que você tem e nem eles vão ver a publicação. Exatamente, foi por isso que eu comecei logo no início. Vamos lá, vamos voltar. Nós não estamos atrás de likes. Nós estamos atrás de leitores. Então, se você tem uma publicação que é para uma região, mas a tua base eleitoral não está naquela região, não adianta você publicar um conteúdo aberto, porque ele não vai se interessar por aquele conteúdo, a não ser que ele seja transversal. Eu fiz uma votação, então, em defesa da vida. Aí é uma transversal. Tudo bem, votação em defesa da vida, pronto. Transversal, deixa aberto e tudo mais. Não, votação para uma emenda de uma região, que nem, citando, eu gosto de exemplo de Minas porque é grande estado. Vale do Aço. Se você publicar um negócio do Vale do Aço aberto, Vale do Aço é uma região pequena de Minas. Uberlândia não tem nada a ver com aquilo. Tem mineiros aí, né? Então, aí o que acontece? Você consegue até like, mas não há sinergia de conteúdo. Como nós não temos numa página, né, aí vem a questão seguinte. Para produzir um conteúdo bem produzido, quanto tempo você vai levar? Quantos profissionais vão trabalhar? Então é melhor você produzir menos conteúdo, com mais qualidade e segmentado para aquela região. Para quando você falar com aquela região, a pessoa saber que tudo que você coloca ali é para ela. E aí ela passa a ficar mais de olho nas coisas que você publica. Caso contrário, ela fala, ih, esse deputado aí só dá bom dia.
Dá aniversário para 852 municípios que não meu. Vou ler esse negócio, não. Além de segmentar no impulsionamento, deve ser segmentado na publicação do post? Sim. Só que aí vocês vão enfrentar uma barreira. O parlamentar vai dizer, olha, não tem mais tanto like quanto tinha antes. E aí vocês vão repetir o mantra. Mantra é sempre importante, deputado. Nós estamos atrás de voto. Se você quiser like, a gente publica uma foto sua de sunga. E vai dar like. Não importa qual, eu te garanto que vai dar like. Dá. Tiririca arrebentar de like. Vamos continuar? Bom, então quando a gente fala de Big Data, também é importante... Já abro aí de volta. Vocês ouviram falar de Cambridge Analytica? Ouviram já falar de Big Data? Que Big Data vai mudar o mundo, aquela coisa toda. Então, eu tenho a notícia ruim. No tempo que a gente tem para fazer campanha, não dá para fazer Big Data. Para fazer um Big Data, a gente tem que trabalhar em pelo menos 12 meses. O que é Big Data? Nada mais é do que um grande número de cadastros. Tem gente da Câmara de Deputados ligando para mim agora, gente. Estou em palestra, coisa feia. Avisa aí. Então, quando você... Não, velho, eu estou em palestra. Eu vou botar isso aqui no pronto, aqui. Modo de avião. Tem mais como. Quando a gente vai fazer Big Data, como fez Obama, Democratas, partido dele, reuniu e-mails e informações durante 5 anos. Antes do Obama pensar em ser candidato, tinha um partido reunindo mailing. Quando decidiu-se o candidato, o mailing foi acondicionado para aquele candidato. No Brasil, eu nunca consegui fazer nada próximo. Por quê? Qual é o diretório municipal que entrega a sua base de dados para o diretório estadual? Qual é o diretório estadual que entrega a base de dados para o nacional? Aqui a gente tem uma espécie de repartidos. Então não há Big Data, há Small Data. Então não adianta a gente ter uma ferramenta mágica que vai falar, que vai entender o que o eleitor pensa, porque não há tempo hábil para a gente fazer Big Data. Vamos fazer Big Data para daqui 2 anos? Vamos aproveitar as campanhas de agora, que essa é uma crítica que eu faço a todos, inclusive a mim. Quando a gente faz campanha, a gente arrecada aquele monte de cadastro de eleitor, de militante, acaba a campanha, a maior parte das vezes a gente joga o cadastro fora. Dá 2 anos, está lá a gente caçando tudo de novo. Durante 2 anos você não trabalha os dados. Então vamos combinar um negócio diferente dessa vez? Todo mundo está na sala, vai acabar a campanha, a gente vai continuar se comunicando com o eleitor? E aí a gente vai ampliar essa base de dados por mais 2 anos? Em 2020 a gente vai ter um Big Data. Tudo que for falado fora disso, como eu estou na Câmara, eu vou falar num linguajar mais polido. É prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Que é a mais pura conversa mole para boi dormir. Tanto é que quando deu aquele enrosco da Cambridge Analytica, o próprio empresário brasileiro depois deu uma entrevista falando, então, a gente estava mesmo com dificuldade de conseguir dados do Brasil. Então a gente estava fazendo com dados do IBGE. Migão, dado do IBGE até eu faço. Não preciso de empresa nenhuma para me dar dado do IBGE. O que a gente pode fazer? A gente pode usar esses impulsionamentos que a gente faz, baseado em público, para identificar quais são os públicos que mais têm afinidade com o nosso parlamentar, com o nosso candidato. A partir daquela tese que eu acabei de falar, olha, você faz impulsionamento para vários, coloca o mesmo valor. Está apagadinho aqui, mas a gente vai mandar a apresentação para todo mundo. Aliás, já pega aí meu WhatsApp, vai, para facilitar. Senão depois eu não consigo mandar. Meu WhatsApp é 61. Sim. Você quer qual deles? Quer o da presença? Então, peraí. Só um segundo. Eu já vou dar um WhatsApp para vocês, para facilitar a vida de todo mundo.
Que aí, terminando aqui, a gente já envia essa apresentação para todo mundo que mandou. O WhatsApp é 61 98 347 5051. 98 347 5051. Aí é só mandar uma mensagem lá com seu e-mail e a gente envia a apresentação para vocês. Pronto, facilita, eu acho que bem mais. O que a gente faz? Quando a gente faz aquele mapa, vocês querem que eu repita o número? Deu certo? Repetindo o número. 98 347 5051. Vamos lá. Quando a gente faz esses impulsionamentos por público, eu costumo fazer mais de 100 públicos. E boto lá um valor de R$50 para cada um. Professor, você vai gastar R$5.000? Não, eu vou gastar 15. Eu vou botar R$15.000 para fazer uma pesquisa de Facebook. Quanto custa uma pesquisa de rua? Custa muito mais. E outra, depois disso eu vou saber que público mais interage comigo, que público mais compartilha, que público tem mais afinidade. Isso vai orientar toda a minha produção de conteúdo na internet, que pode ser diferente da minha produção de conteúdo na rua. E aí eu vou colocar em quadrantes. Aqueles que mais engajam, aqueles que são disseminadores, aqueles que não engajam e não fazem nada, ou seja, o público que eu vou descartar. Pode passar, Natália, por favor? Outro item, eu vou fazer páginas que são chamadas de landing pages. Fazer landing page é fácil. Eu não preciso nem de um designer para fazer uma landing page. O que é uma landing page? É uma página de pouso. Esse caso aqui, por exemplo, foi para o deputado Áureo. Qual sua opinião sobre a privatização da Eletrobras? Aí falar, professor, mas as pessoas se cadastram para isso? Sim, aquelas que têm interesse na privatização ou que têm interesse na não privatização se cadastram. Tem mais de 5.000 pessoas naquilo ali. Então eu consegui um small data de 5.000 pessoas que tem a ver com esse tema. Um outro exemplo. Ali uma página tem um candidato meu, um cliente meu, que é o deputado Goulart, que tem uma afinidade com o Corinthians. Quem cumprimenta o deputado Goulart aqui, vocês vão perceber. É sempre saudações corintianas. Não é? Então, ele tem uma página que fala só do Corinthians. Nessa página, as pessoas se cadastram para ganhar um e-book do Corinthians. Mas espera aí, qual que é a validação do Goulart com o e-book do Corinthians? Foi ele que fez o livro do Corinthians. Ele tem realmente vínculo com o time. Essa página aqui tem mais de 20.000 cadastros. Só da região que ele quer trabalhar. Eu sou palmeirense, eu sofro muito. Quer dizer, até o próximo final de semana que quem sofre é ele. Podemos? E sobre a mobilização? O que a gente tem para falar? Bom, primeira parte, e esse daqui vai ser uma das melhores partes dessa palestra. Se like dá voto. Eu vou provar que não. Pode passar, Natália, por favor. Ali nós temos o nosso querido Conde Chiquinho Scarpa. Conde Chiquinho Scarpa é uma figura folclórica que tem 983 mil seguidores, sendo 1 milhão de curtidas. Conde Chiquinho Scarpa fez 5.140 votos. 1 milhão de fãs, 5.000 votos. Tá claro que fã não é voto. Mas vamos para outro exemplo. Vamos para o exemplo que eu gosto muito de usar, também folclórico, Delegado Valdir. Delegado Valdir tem 689 mil fãs. Para a sua eleição de deputado, ele conseguiu 71 mil votos. É bastante. Para a sua eleição... Não, ao contrário. Ele conseguiu 274 mil votos. Agora, é importante ressaltar, Delegado Valdir é uma figura folclórica.
um cara que pede voto de porta em porta com uma arma na cintura. Sim, o programa eleitoral dele mostra isso. E ele tinha até um slogan, alguma coisa. 45 no calibre, 00 na algema, tá vendo? Então, ele era uma figura folclórica. Agora, para prefeito, que é já uma eleição majoritária, ele ficou ali com 10% dos votos. Caiu muito a votação. Por que para deputado federal ele teve tanto voto, para prefeito nem tanto? Porque a população, para o executivo, ela deseja um outro tipo de representante. Para o legislativo, existe uma parcela da população, eu acho errado falar que a população vota mal. A população vota naquele que ele representa. Se o Tiririca representa 1 milhão de eleitores em São Paulo, a gente não tem que criticar o eleitor. É a escolha dele. Se 274 mil goianos resolveram votar no delegado Valdir, é porque ele representa. E aí você tem, claro, grandes... quem tem parlamentares mais ali na faixa média de posicionamento sofre mais com isso. Parlamentares com posicionamento mais duro têm mais facilidade em redes sociais. Por quê? Lembra a parte que eu falei que rede social é entretenimento? Há de convir que delegado Valdir é uma figura. Mas esses votos não seria um modo de debochar? O eleitor está afim de debochar. Só se for de todos os outros, né? Avacalhar o processo. Não, nesses casos aqui, do delegado Valdir, eu acho que não é nem Votaram avacalhar. no cacareco. Não, cacareca é um voto de protesto, aí tudo bem. Mas esses casos aqui é muito difícil um voto de protesto. Você tem gente realmente que tem empatia, né? Porque o eleitor vota naquele que tem empatia. Aí você vai falar, mas como assim empatia? E a Dilma? Tem eleitor que teve empatia mais com a Dilma do que com a Aécio. Vamos mais um exemplo. Muito bom. O próximo exemplo é um vereador. Leandro Lira, ele é vereador pelo Rio de Janeiro. Quantos fãs ele tem? 24 mil fãs. Quantos votos ele fez? 29 mil votos. Foi um dos vereadores mais votados do Rio de Janeiro, fazendo campanha com o Novo. Um cara que nunca tinha sido candidatado a nada. Fez campanha num partido que nunca fez campanha para nada. E conseguiu ter 29 mil votos. Então, assim, não há relação alguma entre a quantidade de fãs, likes e votos. Esqueçam isso. Por que que isso é importante que saiamos daqui? Para que pare essa corrida maluca por fãs. A gente tem que acabar com isso. Marcelo, tem também uma questão de que boa parte da campanha ainda é offline. Claro! A campanha... Que muita gente ainda não acessa, muita gente ainda não tem banda o suficiente para isso. Aí a gente já começa a entrar em alguns poréns. Muita gente não acessa num número absoluto, mas num percentual hoje é pequeno. Hoje você tem muito mais gente com acesso do que gente sem acesso. Hoje já inverteu a pirâmide. E para muita gente, o celular é a primeira tela. Quem daqui hoje para assistir o Jornal Nacional? É só quando a gente acha que vai dar algum problema. Bom, a internet é um fenômeno que vem aí de 10, 15 anos. No mundo pré-internet, 10, 15 anos atrás, a gente sempre fazia aquela diferenciação. Você tem o voto de cabresto e o voto de opinião. E ao longo dos anos, sempre o voto de... Não. É o seguinte, pessoal. Ele pediu novamente aqui para vocês falarem o nome. Por quê? As perguntas, quando feitas, elas viram notas taquigráficas. Então, aí ele coloca lá quem fez a pergunta, entendeu? Tá, é capaz daqui também ser nota taquigráfica. Bom, meu nome é Alex. A minha questão era... Oi? Bom, meu nome é Alex, a minha questão era voto de opinião... E os áudios? Os áudios daqui, eles são separados do vídeo. E aí todos os áudios vêm com o nome de quem fez a pergunta. Tá. Bom, meu nome é Alex, agora, afinal, acho que posso fazer, né? A minha questão é voto de opinião, voto de cabresto. A gente tem não só a questão que o colega ali levantou do offline, mas você tem
principalmente no voto proporcional, muita coisa no Brasil que assim, não é opinião, não é nem o asfalto na rua, é o cabresto mesmo, é o curral eleitoral que a gente sabe naquela região ou naquele segmento social, que pode ser uma categoria profissional de taxista, de professor, não sei o que, o voto é ali, naquele município o voto é ali, e que não tá assim tão relacionado com a questão de ser offline ou online. E você tem o voto de opinião, que o voto Tiririca é um voto de opinião, o voto Clodovil é um voto de opinião, o voto até do Cacareco é um voto de opinião, né? E você tem voto de opinião em parlamentares com De deboche ou não é de opinião. De deboche ou não, mas é de opinião, é de opinião. Eu queria saber da sua opinião, assim, como é que você vê, tudo bem, a internet está expandindo, não chegou ainda, você tem principalmente no Nordeste, lá 50% dos domicílios não acessam ainda ao 3G, mas enfim, daqui a 2, 3, 4 eleições, esse número vai reduzir bastante, a internet vai chegar em tudo, mas eu queria ver, tudo bem, você está dando toda a questão da campanha, mas como é que é essa relação do cabresto com a opinião? Quanto é o cabresto e como que, aliás, o voto de opinião que vai ser influenciado por isso, e o cabresto, você consegue influenciar o voto de cabresto na internet? Olha, o eleitor está o eleitor brasileiro, ele está cada vez mais esperto. Agora, às vezes ele até vende o voto para um, na verdade ele vai na urna e bota para outro. É uma coisa que eu tenho visto. Então, o que vai mudar? Existem rincões que realmente o voto de cabresto não vai ter alteração com internet, sem internet, nem por telefone, nem se eu mandar carta. Porque dali existe um voto cristalizado. E a gente não vai mudar isso. Num caso de uma eleição proporcional, faz a conta do percentual de eleitores que não votam em ninguém. Você vai ver que tem muito mais voto voando do que voto de cabresto. Muito mais. Você tem um percentual de eleitorado que não tem quem votar. Então, em vez da gente perseguir o voto que alguém está mandando o cara votar, vamos pegar o voto daquele que não vai votar. Para que eu vou disputar eleitor, sei lá, com voto cristalizado de um deputado como o Maluf? Eu não, vou pegar o voto de um eleitor novo, que detesta o Maluf. É muito mais barato. Então, em vez de lutar contra o cabresto, tenta tirar aquele eleitor que está desmotivado. Aquele ali está órfão. Fácil de ser comprado. Ele é mais fácil de ser comprado pelo conteúdo, inclusive. O eleitor que é órfão, ele não tem esse vínculo partidário, mas ele também não tem o vício do voto de cabresto. Para mim é todo mundo bandido, não vou votar em ninguém. Tem isso também. Então tem voto que a gente não vai mexer, nem com a internet, nem com estratégia nenhuma, nem de rua. Então eu não posso ser desonesto com vocês e falar que a internet vai resolver todos os problemas da comunicação política, porque não vai. Agora, a gente pode usar ela para sair na frente dos outros. O que me preocupa é se aquele político que faz o voto de cabresto usar a internet melhor do que o outro, que não usa. Aí ele vai continuar sendo eleito. Bom, o que mais? O que a gente pode fazer? A gente pode usar a internet, claro, para mobilização e controle de militância. Eu trouxe aqui um exemplo, claro, de como eu fazia a mobilização de militância na campanha do Crivella. Não achem vocês que vai ter uma ferramenta mágica, que você vai botar todo militante lá e ele vai fazer o que vocês querem. Isso não existe. Eu estava testando agora uma ferramenta, que é o Talkative. Ele está com muitos bugs, eu ainda não estou satisfeito, estou procurando outras ferramentas. Assim que eu arrumar uma ferramenta de mobilização que eu tenha certeza que vai funcionar, eu encaminho para vocês. Sem problema algum. Porque o que tem que ter uma ferramenta de mobilização que me atenda? Ela tem que ser muito boa em notificações na tela do usuário. Se ela não tiver notificação na tela do usuário, acabou. Tem que ter notificação push. E tem que ter retorno de quem leu. Então, sem isso, morreu a história. Antes, como nós não tivemos isso na última campanha, eu tive que fazer na unha, pegando WhatsApp, pegando e-mail. E assim, sinto dizer, mas eu acho que a gente vai fazer na unha de novo. Então, qual que é a minha recomendação para todos que estão na sala? Hoje mesmo eu fiz uma reunião com um candidato a governo. Ele perguntou qual que é o time que eu vou ter que montar para minha internet. E a minha resposta foi: depende. O que você quer da internet?
Você quer arrecadar recurso? Então eu vou montar um time para arrecadar recurso. Você quer mobilizar a militância? É um time específico para militância. Você quer combater guerrilha? É um time só para combater guerrilha. Você quer falar com o eleitor? É um outro time. Por quê? São profissionais com habilidades diferentes. Para você fazer mobilização de militante, tem que ter um cara que nem eu que vai treinar um militante, que vai reunir uma sala com 500 pessoas e vai falar para elas sobre a internet, vai entusiasmar elas sobre o candidato, vai mostrar que a união vai fazer diferença. Não adianta a gente de trás da mesinha do computador, alguém que está ali, um mero analista de relacionamento, não vou desmerecer ele, mas ele não vai conseguir fazer mobilização. Não há como. Então tem coisa que a internet não faz mágica. Se eu não juntar as pessoas numa sala como essa e não falar com elas, elas não sentirem confiança em mim, elas não vão fazer o que eu estou pedindo quando eu mandar um WhatsApp para elas. Então é imprescindível que, se você for fazer uma mobilização, você tenha um time para mobilização, para arrecadar recurso. Ah, professor, esse negócio de arrecadar recurso é história, no Brasil ninguém doa. Mentira, gente. Pega a campanha do Freixo lá contra o Crivella, mais de R$1 milhão de doações. Ah, mas aí é porque sempre tem uma desculpa, né? O do outro é sempre que é uma desculpa. Mas por que ele arrecadou? Porque ele tem militância. Ué, o que te impede de fazer tua militância? Tem alguém te amarrando? Sai da cadeirinha e vai fazer a militância, pô. Quando eu comecei com 18 anos, o PSDB foi me buscar na porta da faculdade. Hoje os partidos não querem mais fazer isso. O povo ficou mole. Mas tem que voltar. Aí você pega os partidos mais da esquerda, que estão mais acostumados a fazer isso. É por isso que eles têm militância, não é porque Deus deu. Aí fica um monte de gente, ah, mas eles têm militância. Vai lá e faz, para de ser mole. Então, o Freixo arrecadou por competência. Foi competente a arrecadar. Ah, mas R$1 milhão é pouco uma campanha. É mesmo? Me dá R$1 milhão para eu fazer impulsionamento hoje. É dinheiro que não acaba. Que campanha tem R$1 milhão para me dar para impulsionar? Então vale a pena, pessoal. A gente tem daqui até maio, até 16 de maio. 16 de maio começa o período de arrecadação de doação em cima do candidato. Ou seja, você tem aqui abril e metade de um mês para pensar em como você vai mobilizar as pessoas para arrecadar recursos para o candidato. Mas não pensem só em arrecadar para o candidato, pensem em arrecadar para o partido. Ah, mas professor, o meu deputado, ele não é presidente do partido. Ué, arrecada para o municipal. Arrecada para o município, que ele tem um controle. Mas por que eu devo arrecadar para um município e não para ele? Por um motivo muito simples. Todo o dinheiro que foi arrecadado a partir de 16 de maio, em nome de um candidato, só poderá ser utilizado a partir do momento que esse candidato detenha um CNPJ de campanha. Isso quer dizer, lá na frente. Você arrecadou R$1 milhão agora. Você vai gastar quando? Em agosto. Parabéns. Se você arrecadar para o partido, você vai gastar quando? Vai gastar agora. Então essa é a lei. Arrecadem. Ainda mudou a lei. Nesse ano aqui na reforma, você, para quem estava acompanhando há mais tempo, até o ano passado era proibido que cargos comissionados doassem para partidos. Vocês sabem que isso mudou. Não tem mais a limitação. Qualquer cargo pode doar para um partido. Mas tem que ser filiado ao partido. Por favor, nome. Fred Cunha, mas tem que ser filiado ao partido. Não tem que ser filiado ao partido. Doação partidária é livre. Agora é totalmente livre. Se eu quiser doar para 10 partidos, eu dou. Mas lembrando que eu tenho tetos e assim vai, né? Tem as limitações. Marcelo. Sim. Jane Santin. Você pode depois passar para a gente nome de empresas que vão fazer essa arrecadação? Sim. A gente precisa eu estou testando, inclusive, já empresas para fazer arrecadação. Para partido e para candidato. Tem só um pequeno problema para candidato. O TSE vai homologar as empresas entre 30 de abril e 15 de maio. Assim que eles homologarem, eu passo para vocês a lista dos homologados. Então, todo mundo que mandou pelo WhatsApp o e-mail, eu vou mandar para vocês. Homologou, eu repico.
Tá? Bom, que mais? A gente pode fazer também, você vê, na questão da campanha do Crivella, eu tive uma denúncia que a gente estava usando robô para fazer mobilização. Então eu montei um evento na Cinelândia com 10 mil pessoas. Porque assim, fica mais fácil ver quem são os robôs, né? É todo aquele povão que está ali na foto. Esse evento só foi possível porque eu passei 2 semanas, e olha, foi pouco, hein? Eu passei 2 semanas treinando militância. Não foi muita coisa, 2 semanas. Eu fiz umas 8 reuniões, com aproximadamente... Treinamento direto eu dei para 5 mil pessoas. Pela internet eu dei para mais 4, 5. Quando eu precisei fazer a mobilização para o evento, eu fiz via internet. E você parar a Cinelândia, que é um berço da esquerda, num dia de semana, para uma mobilização pró-Crivella, eu vou te dizer que não é muito fácil. Ah, professor, mas só tinha evangélico ali. Não, não tinha. Eu fiz questão de ter um público misturado. Marcelo, só voltando um pouquinho. Só coloca uma das fotos de treinamento, para vocês terem uma ideia do que é um treinamento. Então eu sou aquela figura de preto lá no fundo. Eu tô lá pregando, né? Recolhendo a oferta são os cadastros. O colega aqui está recolhendo a oferta, cadastro. Porque assim, época de campanha, apertou minha mão, eu opt-in. Se doar para o partido, agora voltando um pouquinho, se doar para o partido agora, não precisa devolver. Se doar para o candidato e ele não for candidato, vai precisar devolver, né? Então, pelo que eu estou entendendo, as plataformas que serão autorizadas a fazer a coleta dessa arrecadação, elas vão fazer a coleta como se fossem plataformas de crowdfunding. Então, elas não vão fazer o débito neste momento. Você vai passar o teu cartão de crédito, ele vai fazer como se fosse em hotel, ele vai fazer uma reserva. Você está doando R$100, ele vai fazer uma reserva no teu cartão que vai ser debitada somente no CNPJ. É para isso que está caminhando. Pode ser que amanhã o TSE resolva mudar essa história e fazer doe o dinheiro e depois devolve. Porque o custo? E o custo da transação se ela for devolvida? Então provavelmente vai ser como se fosse plataforma de crowdfunding. Mas aí se tiver um CNPJ de partido já pode ser... Não. Ah, entendi. Tudo que for arrecadado para um candidato só pode ser gasto para o CNPJ daquela candidatura quando ela acontecer. Não, mas como você nos aconselhou a pedir doação para o partido também? Para o partido pode pagar os custos de qualquer pré-campanha que ele quiser. Custo de pré-campanha é dele. Ele pode, por exemplo... Vamos supor que eu queira fazer uma campanha e eu queira vender o meu candidato pelo Estado. Eu pego o meu partido estadual, minha instância estadual, e faço um circuito de palestras de comunicação política. Arrecadando ainda. Eu vendo os lugares. É possível? Completamente possível. E o que é bom nisso daí? É que você já separa quem está do teu lado e quem não está, entendeu? Por isso que eu gosto de arrecadação partidária. Quem te dá R$1, quem te dá R$5, é gente que você vai usar amanhã. Não é a questão da grana só. É a questão da união. A pessoa que te deu R$5, ela faz parte do projeto. Se o teu colega de partido se recusou a dar R$5, ele vai ser teu parceiro no quê? Bom... O que mais que a gente usou para fazer essa história de militância? Eu sinceramente acho uma perda de tempo fazer tuitaço, tá? Tem coisa que eu faço realmente para agradar o cliente, porque tuitaço, perda de tempo completa. Fica lá a militância, um brigando com o outro. Ah lá, passou meu negócio na frente, aquela coisa toda. E aí entra esses robôs que não valem nada. Mas se precisar fazer, se você tiver com a militância, você faz. Ali eu peguei o pessoal do Freixo era muito mais engajado que o do Crivella. No último debate a gente chegou a 305 mil menções. O do Freixo chegou a 54 mil. Não que eu ache isso relevante, volto a dizer. Para mim é perda de tempo. Próximo item, que é nós montamos uma plataforma de mobilização e ela foi para propaganda da televisão.
Se eu sou presidente de um partido hoje, era o que eu estaria fazendo. Eu estaria arrebanhando fãs, militantes do meu partido, não importa para quê, eu estaria fazendo uma campanha nacional. E aí depende de onde aquele militante é, eu direcionaria para um candidato. Porque depois a gente usa para combater boatos. No caso da campanha do Crivella, um dia falaram que ele se aproveitou da viúva do Amarildo. Pô, eu tive que fazer uma fanpage, criei ali e-mail, usei a militância para discutir. Depois teve o caso da Veja. O caso da Veja que ele estava preso na capa. E aí também vem uma lição para todos que estão na sala. Quando você tiver problema com a imprensa, não use a imprensa para se defender. Existe uma lógica que primeiro a gente dá um release para a imprensa e depois coloca nos nossos canais. Porque senão a imprensa não vai publicar. Muito bem, Trump está aí para dizer que isso não funciona também. O Trump foi lá e adotou, veja bem como o Trump é antigo, ele adotou o Twitter. Ele ressuscitou o Twitter. E mesmo assim, o que ele estava fazendo? Ele estava falando para todo mundo, o meu canal prioritário de comunicação é o Twitter. A imprensa que beba dele. Não teve um manifesto contra isso. Teve um manifesto contra as coisas que ele fala. Mas não contra o uso do Twitter como canal prioritário. Então, qual que é a recomendação? Eu sei que jornalista detesta que eu fale isso. Mas vai publicar um release? Primeiro publica no site. Porque quando você dissemina um release para os canais primeiro, quando você publicar no seu site, o Google vai olhar para aquilo e vai falar: ô meu amigão, você está copiando conteúdo? O Google entende que um conteúdo já publicado na internet, quando um segundo copia, esse segundo é um plagiador. Aí ele vai lá e tira o ranqueamento da página do parlamentar. Então, a cada release que vocês colocam para a imprensa e depois no site do parlamentar, afunda-se a relevância do site no Google. Alex, isso vale para o Facebook também, se eu tenho uma página que eu produzo conteúdo e também replico algumas coisas. Não vale para o Facebook. A questão do Google é outra. Por que não vale para o Facebook? A indexação do Facebook não acontece como a indexação do Google. O Google é um grande banco de dados. Qual que é a função do Google prioritária? Levar você, que é o usuário, ao melhor resultado. Então, ele premia o resultado original. Você que tem um resultado original vai ser premiado. Aquele que copia um conteúdo, logo, vai ser preterido. E Facebook, só para concluir, não. Facebook não. Se eu compartilhar alguma coisa e tomar like ali, tá me ajudando e... Facebook tudo bem, você pode baixar o arquivo, subir de novo. Facebook não tem essa. Tá. Priscila, eu tenho um hábito de primeiro coloco no site, depois eu coloco no bloco de notas e oculto e compartilho fazendo o link para o site, só para aumentar a indexação, tá correto? Correto. Esse é o melhor dos caminhos. E aí depois do site você dissemina para a imprensa. Ah, mas a imprensa não vai publicar, elas vão se acostumar, acredite. Nesse caso aqui do Crivella, quando ele estava na capa da Veja, preso, a uma semana da eleição, ali o grupo político chegou a questionar fazer uma coletiva de imprensa. Coletiva de imprensa é uma das coisas que você deve evitar. Porque você não tem controle nenhum do que vai acontecer numa sala. Então, eu falei, não, coletiva de imprensa eu acho uma ideia ruim. Vamos fazer um vídeo? Vamos. Aí fizemos um vídeo. Ah, então vamos pegar o vídeo e vamos divulgar para a imprensa. Eu falei, não, meu amigo, você não entendeu. A gente vai pegar o vídeo, vai colocar no Facebook dele. Do Facebook dele a gente vai avisar a imprensa. Combinado? Combinado. Aí o que aconteceu? Foram 17 mil compartilhamentos, 5 milhões de pessoas alcançadas, 2.600 comentários e mais de 800 mil visualizações desse vídeo. Eu não ia conseguir isso numa coletiva de jeito nenhum. Porque eu determinei que este é o canal prioritário dele. Escolham o canal prioritário. Porque quando alguém fizer uma guerrilha contra vocês, é no canal prioritário que as pessoas vão olhar.
No caso ainda dessa questão da capa da Veja, então foi feito WhatsApp, foi feito e-mail, para chegar nesses 5 milhões de visualizações. Eu não tinha, na época, a possibilidade do impulsionamento. Quisera eu ter. Mas fica um recado para todo mundo. O impulsionamento não é permitido no sábado anterior à eleição. Quem faz campanha política sabe que os piores dias são aqueles depois que desliga a televisão da quinta-feira até o domingo. Ali são os dias que muitas vezes determina quem ganha e quem perde, que é o dia da guerrilha. Então é importante você fazer todo o trabalho de arrecadação de militante para não passar apertado de quinta a domingo. Marcelo, só aproveitando que você falou de impulsionamento, Fabrício, é que fizeram uma pergunta aqui mais cedo e a gente não passou. Quando impulsionar e quando anunciar? Qual a diferença? De impulsionamento, de você impulsionar uma publicação e de você fazer um anúncio patrocinado. Então, o TSE, nem o TSE e nem essa casa definiu uma diferença entre um e outro. O que está definido de publicidade online? Isso eu posso te dizer. A publicidade online é você anunciar, por exemplo, um banner. Quero um banner no wall. Isso é permitido? Não, não é permitido. Aí é publicidade. O impulsionamento de publicação de um post ou de um dark post, não tem isso ainda na regra, tá? Do dark post. Dark post é aquele impulsionamento que não vai para a linha do tempo. É um impulsionamento fantasma. Isso não está definido como proibido. Só publicidade online. Logo, vocês podem comprar palavras patrocinadas no Google. Isso está na lei. Se eu quiser comprar meu nome, Marcelo Vitorino, eu posso. Para quando alguém digitar Marcelo Vitorino, o primeiro resultado de busca ser o meu curso, por exemplo. Hoje é. Mas, se você colocar no Google anúncio para rede de display, ou seja, botar um banner, aí você está indo para publicidade online, o que continua proibido. Essa é a diferença de publicidade e impulsionamento. Dandara, meu nome. Eu tenho uma pergunta, porque eu li na internet que essa questão do patrocínio no dia da eleição, de quinta, nesse período que é proibido, né, de quinta até domingo, seria proibido, mas que existe uma brecha que você poderia fazer o patrocínio e deixar ele pré-patrocinado até o domingo, que não teria problema. Isso confirma? Não confirma não. E, inclusive, uma das condutas, é porque está fora, se você tem que procurar na lei, não está na aba de publicidade, tá? Essa parte. Ele está falando do que é crime no dia da eleição. Procura o que é crime no dia da eleição. Aí lá vai estar que qualquer tipo de publicação, de publicidade é considerada crime. Não está na aba de publicidade na lei. É por isso que muita gente não pega esse trecho. É igual o link patrocinado. Ele também não está na aba de publicidade. Ele está em outro lugar dentro da lei. Ele está na parte que fala no que são gastos permitidos para uma campanha eleitoral. O pessoal resolveu distribuir esse negócio em 5 trechos. Rony, mas não tem que tirar a página do ar, como já aconteceu, né? Agora não vai ter. Nunca teve que tirar a página do ar. É uma confusão isso. Olha, Rony, o cliente pede para tirar, mas isso nunca existiu. Rony, essa é uma história que assim nos persegue a toda eleição. Em eleição temos que tirar a página do ar? Não temos que tirar a página do ar. Inclusive, nessa parte que fala do que é crime, está lá dizendo que você não precisa tirar conteúdos anteriores. Está na mesma parte. Para quem trabalha com governo, temos aí uma questão que é comum. Tira a página do governo do ar? Não tira a página do governo do ar. Você não pode fazer a restrição do acesso à informação de um munícipe. Isso é uma doideira. Então quer dizer que você vai ser candidato a governo, você vai tirar a página do governo do ar? Você não pode fazer isso. Claro, você não pode também aparecer na página. Mas lembrando, quem é candidato? Quem é candidato ao governador? O governo não é candidato. Então não tem que tirar página nenhuma do ar do governo. São coisas diferentes. O que poderia ser? Se você é candidato ao governo do estado e você usa a fanpage do governo do estado no período eleitoral, você pode ter problema com a lei. Se o governo usa para fazer, por exemplo, uma campanha, vamos supor que deu um surto de dengue. Deu um surto de dengue. A lei fala que você não pode fazer publicidade institucional
durante o período eleitoral. Com exceção de alerta. Para quem você vai perguntar se aquilo é um alerta? É para o TRE? Não. Você vai para o Tribunal de Contas. Não é o TRE que disse que aquilo é um alerta. Por quê? TRE não faz parte de governo. Ele não fala sobre o governo. TRE fala sobre eleição. O governo tem que perguntar, Tribunal de Contas, tenho aqui um alerta de saúde para dar. Você valida esse alerta? Aí o tribunal fala, válido. Tá válido. Pronto. Entenderam a diferença? Quem rege o governo é o Tribunal de Contas. Quem rege o candidato é o Tribunal Eleitoral. E essa é uma discussão vai longe, viu? Bom, que mais? Daqui a pouco já vamos encerrar, né? Que a gente começou para falar 1h30, já está dando 2. Tem mais algumas coisinhas que eu vou passar rapidinho. Primeira delas é sobre e-mail marketing e bases compradas. A lei proíbe a cessão de bases ou a compra de bases. Se alguém comprovar que você comprou base, ou se um eleitor denunciar, afinal, olha, eu não faço parte dessa base, eu nunca me cadastrei, está aqui a mensagem dele. Você vai ter que explicar de onde você tirou aquele e-mail ou aquele WhatsApp. Logo, campanhas, inclusive de WhatsApp, tem que ter uma certa parcimônia. A lei diz que ninguém pode doar. Eu sou dono de uma empresa, sou dono de um jornal. Aí eu quero doar minha base de dados para um candidato. Eu posso? Não. Candidato pode comprar? Não. Aí você pode falar que você esqueceu em cima da mesa um pendrive. Se você quiser, tenta a sorte. Olha aqui, nossa, o que está aqui? É um pendrive com um monte de mailing. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Estou falando da lei eleitoral. Se alguém te deu essa base hoje, eu não posso falar nada. Não sou eu que vou te ensinar a trapacear o sistema. Você não pode comprar, mas pode dar. Não pode dar também. Não? Nem dar, nem comprar. Oxe. Cessão e compra está proibida. Tá? Próximo item. A necessidade de um site bem construído. Vitorino. Sim. Pode fazer a pergunta. Marcelo, Carlos Eduardo. No WhatsApp, em época de campanha, não em pré-campanha, em campanha, o que pode ser feito pelo WhatsApp? Olha, o que eu acho que vai pegar muito esse ano? Dá licença. Chatbot. Posso interromper? Só pegando carona na pergunta do colega. Meu nome é Felipe Cabral. Primeiro, parabéns pela explanação. Ontem você deu uma declaração no Correio Brasiliense de que o WhatsApp na campanha eleitoral era uma batalha perdida, né? E só pegando carona na pergunta do colega, o que fazer em termos de estratégia e em termos de construção de campanha judicialmente falando? A gente pode acionar a justiça, a gente contra-ataca. O que a gente pode fazer para tentar minimizar o estrago no momento que a campanha estiver em andamento? Então são duas perguntas. A primeira é como usar e o segundo é como lidar com quem usa mal. Né? Porque a minha fala no Correio Brasiliense foi em relação à guerrilha. É isso, né? Então vamos lá. O que a gente pode fazer durante a campanha? Se você fez o trabalho, a lição de casa, como eu coloquei ali, de fazer uma landing page e cadastrar as pessoas, você vai poder mandar o WhatsApp para elas a hora que você quiser, contanto que exista uma forma de dar opt-out. A pessoa tem que poder sair da base. Hoje, não tem quase nenhuma ferramenta capaz de fazer opt-out. Eu consegui arrumar uma hoje, no dia de hoje eu arrumei uma, que faz esse trabalho. Eu mando para vocês também, de WhatsApp. Por quê? A maioria das empresas que disparam WhatsApp, eles compram uma penca de chips e sai disparando. Chega uma hora que o chip perde a validade, porque as pessoas vão marcando spam. Então quem fala pro opt-out não consegue fazer opt-out. Se perde. Então a primeira coisa é, tem um mailing consistente, aproveite esse período daqui até lá para fazer um mailing consistente. Lembra do que eu falei da campanha de doação? Gente, usa a campanha de doação. A campanha de doação é para isso. É para fazer militância. Monta um evento partidário e fala assim, vamos todo mundo... Porque existe uma questão de mobilização. Você não mobiliza as pessoas para nada, assim, para algo etéreo. Você mobiliza as pessoas para uma finalidade.
Se você for mobilizar as pessoas sem dar para elas uma data, um inimigo a ser batido, elas não vão se mobilizar. Então, se eu fosse candidato a deputado, eu provavelmente faria um evento, sei lá, dia 10 de abril, ou dia 10 de maio, sei lá que dia era, e eu ia pegar todos os meus, o meu círculo de relacionamento e falar, pessoal, dia 10 de maio, temos que fazer o maior evento político da minha região. A gente vai trabalhar esses 30 dias para fazer esse evento político ser visto pelo resto do país. Porque eu tenho que mobilizar as pessoas em torno de algo. Eu não posso simplesmente falar, na campanha a gente se vê. Eu tenho que sempre colocar um elemento de gatilho, entendeu? Para que a pessoa atinja e continue sendo militante. E aí eu vou formando base para o WhatsApp, que amanhã eu vou usar para um disparador. No caso de uma guerrilha, infelizmente, é uma batalha perdida. A gente não pode acionar ninguém. Vamos supor que a gente acabou de receber por um WhatsApp um vídeo difamatório. Não tem o que fazer. A gente vai acionar a justiça para quê? Para tirar o WhatsApp do ar? O WhatsApp é comunicação ponta a ponta. Logo, ele não passa como Facebook. No Facebook você publica, o ambiente hospeda e você tem como tirar. O WhatsApp, como é de ponta a ponta, não há como interromper o tráfego. Não adianta você pegar, olha, WhatsApp, esse vídeo aqui, procura em todo o seu sistema e bloqueia a disseminação desse vídeo. Tá lá, um abraço. Acabou. Então, o que eu recomendo para que a gente faça? Militância. A gente vai ter que tirar a moleza do corpo e fazer militância. Para fazer militância, você tem que ter ideologia partidária. Não se faz militância sem ideologia partidária. Você vai ter que ter transparência no que você está querendo. Se você é o candidato da causa animal, é da causa animal. Se você é o candidato do rico, você vai fazer como o Dória fez, né? O Dória virou e fez, teve um vídeo dele que eu acho ótimo. Eu não sou o candidato dos ricos, eu sou o candidato rico. Antigamente, se alguém falasse isso, o cara tava morto, né? Mas São Paulo, gente, São Paulo até é diferente, eu sou paulista, posso falar. Lá a gente não tem essas coisas. O paulista acha legal que o cara... Ele é rico, que bom, não vai roubar a gente. Esse é o pensamento, né? Agora, tem lugares que isso ia pegar mal. Então, eu queria dar uma saída fácil para vocês, mas não há. Treinar a militância pessoalmente, cadastrar as pessoas, organizar em base de dados, e aí sim usar para fazer o trabalho. Marcelo, mas, digamos, o candidato ele fez uma atividade social na pré-campanha, bem antes. Ok. E nessa atividade ele coletou e-mail e telefone das pessoas. De repente ele conseguiu uma base de dados, um banco de dados bem legal. Ele pode criar grupos de WhatsApp, listas de transmissão para disparar campanha para essas pessoas? Pode. Ou ele corre um risco? Não, ele pode fazer. Porque vai dar para o usuário se descadastrar. O que começa a complicar é quando você contrata uma empresa para disparar a mensagem. Porque aí você não tem controle nenhum. Aí eu vou dar até um exemplo. O deputado Goulart, ele tem 10 números de WhatsApp. Fala, mas para que tanto número? Porque São Paulo, um bairro significa 400 mil habitantes. Então ele tem um WhatsApp só para aquele bairro. Quando ele faz a ação na rua, ele distribui só aquele WhatsApp. Qualquer mailing que cai ali, a gente já sabe de onde ele é. Aí ele tem uma outra ação que é junto com o pessoal do Corinthians. Tem um WhatsApp só para o Corinthians. Então quem caiu naquela base, corintiano é. Aí ela fala assim, mas administrar ele tem que ter uma equipe boa. Tem que ter equipe boa. Campanha não... Essa campanha não vai ser para amadores. Essa é uma campanha difícil e não vai ser barata. Claro, o custo-benefício vai ser muito maior. Tá. Já estou sendo avisado aqui para finalizar. Então, eu tenho tempo para mais umas perguntas, pelo menos? Quanto tempo? Ela falou até às 7. Até às 7 eu tô... Não, vamos... 7-1. É. Sim. Fernanda é o meu nome.
enfim. A minha pergunta em relação especificamente ao Instagram. A gente usa algumas ferramentas para aumentar a visibilidade do perfil e atrás de seguidores reais. E a pergunta em relação a isso, que vocês explicaram em relação ao Facebook, a dúvida agora em relação ao Instagram, o que pode, o que não pode, vai poder durante esse período aí de pré-campanha, campanha? Ferramenta para aumentar a visibilidade do perfil. Deixa eu ver. É aquela que segue as pessoas para que as pessoas saibam que eu estou seguindo e me seguir de volta, é isso, não é? Entendi. Não há restrição quanto a isso. Até agora, a justiça não se pronunciou. Mas, já vou preparar vocês. Os TREs estão muito conservadores. Quando chega no TSE, vira liberal. Mas no TRE, tem TRE, e eu ouvi dizer que no Rio de Janeiro, o TRE disse que não vai permitir impulsionamento de publicações. Então, assim, ele vai proibir até impulsionamento. Imagina isso. Aí você vai ter que brigar no TSE. Para usar uma ferramenta, existe uma chance do TRE te notificar. O que eu recomendo que vocês façam? Contratem um jurídico que tenha habilidade com o uso de internet. Se não tiver essa possibilidade de contratar um jurídico de uso de internet, o que vocês vão fazer? Vocês vão treinar o jurídico. Vão pegar uma apresentação e eu vou falar, jurídico, vem cá, eu vou te explicar o que é um fã, o que é uma fanpage, o que é uma página, o que é uma URL. Afinal, se o jurídico não é da web, vocês vão ter que explicar para ele o que é a web. Ah, mas não quero fazer isso não, professor. Então vocês vão sangrar. Só uma dúvida. Por enquanto está permitido até quando isso? Aí vem uma lacuna legal. A lei não diz. Números. A lei não diz até que dia a gente pode fazer um monte de coisas. Por exemplo, a lei diz que a gente pode começar a impulsionar posts para a campanha a partir do dia 16 de agosto. Mas a lei não diz até quando nós podemos fazer a pré-campanha. A lei não é clara nisso. Ações de mandato, por exemplo. Até quando eu posso divulgar ação de mandato parlamentar? A lei não fala nada. Então, o que eu recomendo? Faz o se pegar, pegou. Vambora. E aí depois, porque na pior das hipóteses, falar, ok, TSE, parei. Foi mal aí. Mas não estava escrito que eu não podia fazer. Pessoal, então vou encerrar por aqui. Agradeço muito a presença de todos. Quem me mandou o WhatsApp, eu retorno. Muito obrigado.